pessoal, tudo bem? Então, vamos falar da lua cheia em Ashleisha, que vai acontecer dia 5 de fevereiro, em torno de 3h30 da tarde. Bom, essa lua cheia é bem interessante. A lua ela tá bem isolada porque está acontecendo em Câncer, então meio que a lua protege o próprio espaço que ela está vivendo, mostrando que ela fica um pouco alheia, um pouco separada do mundo. Então, o que vai acontecer nos próximos 15 dias é que algumas pessoas elas vão ficar mais isoladas do mundo. É um grupo assim muito mais místico, um grupo muito mais, por exemplo, às vezes um pessoal que trabalha nessa área da saúde, nessa área da alimentação, de uma coisa mais que cuida do corpo, essas pessoas vão ficar mais isoladas do que tá acontecendo de modo geral no mundo. Então, as pessoas dessa categoria, tudo que tem o símbolo de Ashleisha, né? O mundo mais místico, o mundo do cuidado com a saúde, com cosméticos, cremes, todas as pessoas que trabalham nessa área, de alguma forma, elas vão ficar um pouco isoladas de alguns temas que estão acontecendo em linhas gerais para todos nós. Então é claro que você vai ver também quando pensando em casas, onde que acontece esse evento, em que casa que acontece, essa casa que acontecer é a casa que você vai viver algumas coisas isoladas, alheias à realidade, alheias às notícias, ao que está acontecendo de uma maneira mais coletiva. Então essa lua cheia, ela vai favorecer a casa que ela tá no seu mapa, onde você tiver câncer, o signo de câncer. Essa lua cheia, ela vai favorecer então um isolamento dentro da casa em que ela cair no seu mapa. Então, onde você tiver o signo de câncer, é o local ali em que nos próximos 15 dias você vai viver algum tema vinculado a Ashleisha e vai viver de uma maneira bem isolada, de uma maneira mais particular, né? De uma maneira... Vamos ver o que é, em que âmbito. Quando a gente chegar nas previsões por casas, a gente entende um pouco melhor. Mas tem essa sensação de um certo isolamento, algumas coisas que ficam em segredo, ou de um jeito super positivo também, algo assim, você precisa viver para você mesmo também. Nem sempre é sobre conexões sociais, nem sempre é sobre essas trocas aí que acontecem entre as pessoas o tempo todo. Então, onde essa lua acontecer, ela vai mostrar que ali você precisa deixar aqueles assuntos mais particulares, ou você vai precisar viver algumas coisas mais particulares sem contar imediatamente, ou de qualquer forma protegendo aqueles temas do que está acontecendo coletivamente no universo. Temas que essa lua vai trazer, porque a gente tem tanto esse sol e essa lua aqui em Ashleisha Shravana acabam tendo histórias que são um pouco de pegadinha, são um pouco interessantes, né? Todo nakshatra tem uma história que é uma pegadinha, que é uma história pra gente evoluir, pra gente superar, um arquétipo que tem que ser superado, né? Para que a gente não repita. A ideia de você encontrar moksha, a libertação, é uma vez que se toma consciência de algumas coisas, não repetir aqueles padrões negativos que a gente vê em arquétipos que a gente estuda pela mitologia dos nakshatras. Então, quando a gente olha primeiro a Ashleisha, o que pode acontecer também, mesmo nessa parte mais privada que você vai viver, onde cair a sua lua cheia, né, onde acontecer a lua cheia, pode ter, além dessa parte super bonita, né, de ter um contato maior com uma alimentação super saudável, ou extrair aquilo que cura dentro da casa em que essa lua cair no seu mapa. Além disso, também para quem, por exemplo, tem muitos irmãos, para quem tem muitas pessoas assim ao redor, pode ter um desentendimento, uma certa competição entre irmãos ou pessoas que você considera como irmão, uma irmã. Tá? Então, também nos próximos 15 dias, pode rolar um pouco dessa competição dentro dessa casa onde esse planeta cair, caso você tenha irmãos ou pessoas que você considera como irmãos. Também, o Sol em Shravana,
ele traz uma ideia ele traz muito, de uma forma mais gritante, a questão da autoridade. Então, você pensa assim, né? A autoridade por conta do Sol. Então, quem que tá mandando nesse momento? E o que pode acontecer é que algumas pessoas, né, que estejam desenvolvendo, pessoas que, especialmente, por exemplo, estagiários, pessoas que têm, às vezes, um cargo júnior, ou pessoas que estão desenvolvendo uma nova área de trabalho e tudo mais, podem não ser muito levadas a sério, tá? Nos próximos 15 dias. Mas até o fim desse período tem uma reviravolta. Então, durante os próximos 15 dias, mas aí terminando os 15 dias, uma reviravolta sobre como as pessoas tratam, né? Como que você é tratado, você ou a pessoa, caso você não seja essa pessoa que está desenvolvendo o início de alguma carreira, no fim desses 15 dias, aí sim tem não, acho que essa pessoa realmente é boa, essa pessoa é excelente para estar aqui. Mas primeiro pode ter um desafio do tipo uma tiração, assim, né? Chegou ontem, qual que é o seu potencial? Chegou aqui ontem, o que você quer, né? Então pode rolar muito, assim, algumas figuras de autoridade nos próximos 15 dias, menosprezando algumas pessoas que estão iniciando uma jornada. Não precisa ser uma pessoa jovem, mas pessoas que estão iniciando uma espécie de jornada, especialmente na parte de trabalho. Então esse também é um tema que acaba sendo coletivo, né? Acaba atingindo todo mundo em linhas gerais. Uma outra coisa, a gente tem Vênus em conjunção com Saturno, indicando que para as pessoas que trabalham mesmo, trabalham até pesado, então eu sei que é difícil você falar de, tá bom, mas o que Saturno representa? Ele representa funcionário, ele representa o trabalho, o nosso trabalho diário. Muitas vezes o trabalho que a gente não quer fazer, aquele trabalho que tem um esforço que a gente não pode reclamar. Saturno representa isso e de um jeito coletivo ele representa grandes massas, tá? Então representa a gente enquanto coletivo, enquanto massa. E o que pode acontecer é que, assim, quem é trabalhador, tá? Não as pessoas donas de coisas, não as pessoas que têm um cargo muito de comando, mas quem é funcionário, trabalhador mesmo, né? Independente de quanto você ganha, o Saturno junto com Vênus, ele traz uma certa sorte, ele é como se a sorte estivesse a favor. Então, claro, nesses 15 dias. Só que a gente tem a presença de Netuno ali também. Então, uma coisa que pode acontecer nos próximos 15 dias é que às vezes algo é prometido, né? Imagina aí que você trabalha numa empresa. Algo é prometido para os funcionários e aí depois não é entregue de uma maneira muito... Não é do jeito que foi dito, não. Tá? Às vezes, por exemplo, vamos supor que tenha sido prometido que todo mundo ia ganhar uma viagem, né? Aí depois a viagem, na verdade, não é bem aquilo, é uma viagem que é a trabalho mesmo. Então não é bem um ganho de uma viagem. Sim, coisas que são assim, meio que do nível da ilusão. Não é que vai acontecer, vai dar certo, mas passa por um problema de acho que isso daqui era ilusório, não era verdadeiro. Então cuidado para, por exemplo, se você se enquadra aqui, não, realmente eu trabalho numa empresa e prometeram algo para mim. Dá cuidado um pouco para não esperar muito, porque o Netuno, ele engana. Às vezes ele entrega algo que é incrível mesmo, mas às vezes ele engana muito, ele ilude a gente com muita névoa, ele acaba trazendo isso. Por isso que ele rege, por exemplo, cinema, entretenimento, tudo que é muito assim, um mundo do faz de conta. O Netuno tá lá porque ele é capaz de iludir. Agora, na via positiva, ele é capaz de levar até a gente, levar até o trabalhador, no caso nesse momento, porque ele tá em Vênus, Saturno e Netuno, ele é capaz de levar até a gente também algo bem, né, assim, do fantástico, algo de, nossa, nunca imaginei que eu fosse ganhar isso desse lugar, tá? Mas em linhas gerais, é legal tomar um cuidado para não ter uma ilusão, não ter uma queda de expectativa. Bom, eu falei bastante. Podem existir também algumas discórdias sobre contratos especialmente vinculados à aquisição de terras ou inventários, tá? Então pode ter uma dificuldade, um desentendimento entre
quem que compra um terreno, de repente aí uma herança que precisa ser partilhada e aí tem um certo discutir com isso. Também é um outro tema, algumas discussões vinculadas a espaços, a lugares, né, terras, isso é a palavra, terras, propriedades, perfeito. Discussões vinculadas a propriedades também nos próximos 15 dias vão ficar bem fortes. E pode ter também um isolamento, como eu comentei, da Lua, trazendo muito na via positiva o mundo místico, trazendo o mundo da medicina também, avanços nessa área da medicina, especialmente uma medicina mais natural, né, mais assim, que realmente vai, que se preocupa não apenas em, por exemplo, em anestesiar as coisas, mas também, né, a mudar hábitos. Então, numa via positiva, isso vai acontecer, vai ficar forte nessa lua cheia, nos próximos 15 dias. E de uma outra parte vai ter também um mundo acadêmico em peso. Então, podem ter muitas pesquisas surgindo aí muito boas em áreas da medicina, do mundo místico mesmo. Pesquisas que, assim, de repente você fala, nossa, olha quanta coisa eu extraí, quanta coisa boa eu extraí dessas pessoas aqui que compartilharam seus trabalhos acadêmicos que falam sobre saúde, falam sobre estilo de vida, falam sobre coisas, avanços, até mesmo em essa parte da... Como que eu diria? Como que chama essa área? Essa parte de avanços em vacinas, anestesias, coisas assim, podem ter muitos avanços nesse sentido. Também uma evidência aí nos próximos 15 dias. Bom, e é isso também, né? Aquela ideia, tomar... Ganhou uma coisa, de repente você tem que devolver aquilo que você ganhou. Né? Ganhou algo, tem que trocar o que ganhou. Pode rolar um pouco disso aí, um vai e volta em algo que você ganha. Tal, algo é prometido e nada daquilo acontece. Se você tiver assim, não colocar nenhuma expectativa nisso, ótimo, o que vier é lucro. Mas se você colocar expectativa, às vezes você vai ficar assim muito à mercê da atitude do outro aqui. Então, como eu falei, essa parte de contar muito com algumas promessas, não conta. Ou vai ser algo maravilhoso, assim, surreal, que vai acontecer, ou é uma promessa que agora ela não pode ser cumprida, mas depois ela pode ter um acordo sem dúvida. Então, esses são os temas que eu consigo ver de mais fortes dentro também reuniões místicas fechadas, coisas assim. Para quem frequenta gosta de pesquisas, Ayurveda, ou gosta de pesquisar coisas assim, por exemplo, a ayahuasca tem muito a ver com a Shlesha, né? E alguns outros nakshatras também, mas tem muito a ver, porque a ayahuasca tem muito a ver com as nagas. Então, às vezes você vai nos próximos 15 dias, ver mais sobre isso. Se você é um expert, já entende tudo, ótimo, mas às vezes se você não conhece muito, o tema vai aparecer para você, coisas assim. Então tem uma coisa da medicina, mas também uma medicina muito vinculada ao natural, que vai estar em alta nos próximos 15 dias, né? Essa pesquisa até de uma maneira científica também. Tem muitas pesquisas científicas que defendem, por exemplo, o uso de medicinas alternativas e busca demonstrar a importância, né? Pesquisar e eventualmente também demonstrar a importância. Então, é isso, gente. Esses são os principais temas. Agora, vamos ver como que isso se encaixa aí em cada casa. Se você tem a casa 1 em Câncer, então esse momento pode ser que você seja uma pessoa catalisadora de algumas reuniões escondidas. E escondidas sempre pode ser no bom sentido ou num sentido mais tenso. Também nos próximos 15 dias pode ser que você seja uma pessoa que tenha que testemunhar algumas finalizações de contratos, divórcios, que você tem que testemunhar, de repente verificar uma certa dívida, ou como que a gente fala isso? Tem que reconsiderar uma dívida, ou se você tá com alguma dívida, você acaba pedindo para ter um cálculo, aquele recálculo, dar um reajuste da dívida. E essa dívida ela pode ser
no sentido bem literal mesmo, financeiro, ou uma conversa, algo que está devido, algo que ficou pendente. Então, você pode ser a pessoa que inicia essa busca por resolver algo que está pendente, ou a pessoa que vai presenciar algo assim. E o que eu sinto mesmo, para alguns de vocês, pode ser de fato uma segunda etapa de uma batalha, algo que precisa acontecer, que não é só, que não envolve só você, envolve outras pessoas mesmo, tá? Mas pode ter até aqui uma necessidade de ter uma reclamação formal sobre algo, né, que você tenha que buscar por algum direito seu, ou enfim, tem uma situação estranha que demanda um acerto de contas. E ao mesmo tempo você pode ser muito nesses próximos 15 dias uma pessoa que vai atrair muito a energia do oculto, muito essa coisa de a coisa de você estar com muito conhecimento sobre isso, né? De buscar muito assim, nossa, eu acho que eu aprendi muito sobre cuidado com as pessoas, aprendi algumas coisas diferentes sobre saúde, etc. Então você vai acabar atraindo muita energia, muito pessoas que buscam algo escondido, que buscam o oculto. Agora, na via positiva é como a gente comentou, são essas coisas que vão para frente. Na via negativa é atrair pessoas que estão buscando o oculto com intenções negativas. Então é sempre a ideia de você definir, de você delimitar aquilo que você deseja lidar daquela energia. Se você está vivendo essa lua cheia na casa 2, aqui é um momento realmente, nos próximos 15 dias, você pode ter uma mudança bem forte sobre aquilo que você ingere, seja na parte de alimentação, seja se você faz uso de algum medicamento, pode ter uma mudança daquilo que você ingere. É também, como eu comentei antes, assim, às vezes tem que tomar um cuidado com relação a o que você extrai dessa energia, porque a shlecha cura, mas também tem veneno. Então, às vezes você vai, né, comer alguma coisa que está estragada, alguma coisa que não vai bem. Então, presta bem atenção naquilo que você está comendo nesses próximos 15 dias. Mas essa lua, ela está acontecendo, né? Por exemplo, se você é uma pessoa muito negligente com o que você come, às vezes você vai comer alguma coisa que não vai cair bem, para você passar a prestar mais atenção naquilo que é legal de se ingerir. Agora, se você é uma pessoa que sempre foi bastante uma pessoa cuidadosa com aquilo que você ingere, aqui simplesmente mostra um avanço da qualidade da sua alimentação, tá? Uma abundância e um conhecimento bem interessante aqui. Até mesmo você pode ter que receber alguém nos próximos 15 dias, você pode ter que, às vezes, cozinhar para alguém ou receber alguém, trocar com alguém através dessa energia da alimentação. É bem forte isso aqui. E pode simbolizar também uma fase importante para você. Às vezes, uma coisa que está parecendo assim, às vezes uma briga pode ser resolvida com uma refeição, do tipo um jantar de reconciliação ou um jantar de acordo, né? Assim, um jantar em que finalmente se tem o fim de uma guerra, né, entre você e alguém, né, um pequeno atrito. Então, através de um jantar, de um almoço, enfim, de uma refeição, se faz uma paz aqui entre você e uma outra energia. Mas os nakshatras envolvidos, eles são delicados, no sentido de que são nakshatras intensos. Então, assim como se encerra uma guerra com polidez e uma refeição, também pode abrir precedente para o contrário. Então, a energia, ela tá ali, né? O compartilhar com alguém, compartilhar aqui uma refeição a dois, isso aparece aqui. Como você vai fazer, cabe a você. Se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 3, bom, aqui a primeira coisa que você precisa tomar cuidado é com alergias nos braços. Presta atenção, toma cuidado com picadas de insetos, toma cuidado em linhas gerais com os braços, mãos. Se você usa muito seus braços, mãos, às vezes para trabalhar, se você mexe com produtos químicos, toma um pouco de cuidado. Agora, numa outra linha, se você tem alguma questão
vinculada à pele, vinculada até ao braço mesmo, essa área, braços e mãos, ombros, se tinha alguma coisa que estava te incomodando, esse é o momento de você procurar tratar também, especialmente com cosméticos, especialmente com, às vezes, coisas que você vai fazer de uma forma natural. Você mesmo vai produzir um creme, tá? Você mesmo vai atrás de como fazer alguma coisa natural para tratar algo que já estava demorando, que já estava te incomodando há muito tempo. Aqui eu realmente sinto um acesso a de repente uma sabedoria já ancestral mesmo nesse sentido, né, de fazer com pressas, coisas assim, ou buscar medicinas muito antigas, alternativas sim, mas muito antigas, de buscar estudar essas questões todas, né? E pode ter um grande avanço nessa parte acadêmica também. Então, de repente, você vai ter, durante esses próximos 15 dias, um insight sobre uma pesquisa, você vai ter um avanço assim e, de fato, vai contribuir, sua cabeça vai fluir mais, ou terão alguns insights e, com certeza, com coisas que terão um impacto real na sociedade, tá? Então, é um bom momento para você escrever, para você compartilhar coisas assim, as suas percepções dos próximos 15 dias. Para alguns também pode ser assim um grande interesse em situações de guerra, bioquímicas, um interesse muito nessa parte nos próximos 15 dias. Se você está vivendo essa lua cheia na casa 4, então nos próximos 15 dias, né, você pode desejar ficar mais presente no seu próprio lar, curtir mais o seu lar, a sua casa. Como está em Ashlesha, né, tem sempre duas vias, aliás, em todos os nakshatras tem sempre algumas, né, você extrai sempre de algumas maneiras diferentes as energias. Mas em casa, o que acontece dentro de casa, pode ter alguma coisa que se mostre como eu não esperava que isso acontecesse, tá? Então, às vezes você recebe alguém dentro de casa e essa pessoa não tem a melhor intenção do mundo. Pode ter também meio que um choque, assim, entre eu tenho que estar fora, mas eu queria estar, na verdade, na minha intimidade. O que pode acontecer também é alguma mentira. Então, às vezes você vai mentir para um chefe porque você quer alguns dias de férias e não tem como ter isso agora, então você pega e mente. Eu nunca incentivo nada que seja assim, tá? Por quê? Porque, pelo menos na minha experiência, o que eu vejo, o que eu leio também, que é bem de acordo com a minha filosofia de vida, que tem muito a ver com a ideia de reencarnação, karma, evolução. Quando a gente faz algumas coisas desse tipo, sempre volta. E quando a gente faz isso sem consciência é uma coisa, com consciência é uma coisa bem diferente. Então, fazer sem consciência, tudo bem. A gente tem uma colher de chá, né? Porque a gente achava que era isso aí mesmo. Mas quando a gente abre ali o terceiro olho sobre, especialmente algum assunto assim, não tem mais como passar a mão na cabeça. Então, cuidado para não ter uma situação de traição dentro de casa. Traição que eu digo é uma mentira, às vezes uma mentira que conta também para uma pessoa próxima, um irmão, uma pessoa parceira. Então, ou então, como eu falei, de receber alguém dentro de casa, da sua casa mesmo, e que tem algumas coisas assim, algumas brigas. Uma outra coisa que pode acontecer é que de repente você recebe dentro da sua casa uma figura de autoridade, tá? Ou que você tenha já uma autoridade específica, mas que aos poucos essa autoridade vá sendo tirada de você, e só no fim desses 15 dias é que ela retorna, tá? E tirada de você não é que vai ser ruim, mas às vezes é esse descanso, né? Não, tem alguém no comando disso, então eu vou descansar, né? Também. Se você está vivendo essa lua cheia na casa 5, bom, uma lua cheia na casa 5, isso aqui sempre pode indicar, até porque tem aqui uma posição de 5 casas
uma diferença aqui de 5 casas para 9 com o guru, então pode representar para algumas pessoas a chegada de uma criança, a chegada de um bebê, enfim. Simplesmente, não é que eu sei que não vai ser todo mundo, né? Obviamente, não é a vontade de todo mundo, mas para quem tá querendo engravidar, para quem quer ter filhos, quer adotar, enfim, qualquer coisa, esse é um bom momento para buscar esse assunto, para se inteirar mais, ver como chegar nesse objetivo, e é um momento também de fertilidade, tá? A Shilesha na lua, né? Costuma entregar mais de um filho. Então tem aqui mais de um filho, tá nas mitologias. Então, às vezes é isso também, a notícia do nascimento de gêmeos, coisas assim. Agora, isso aqui para um pequeno grupo de pessoas, que a gente sabe que é mais raro. E, em linhas gerais, para todo mundo, é um momento de criatividade, de abundância, de você se divertir. Agora, é claro, a Shilesha pode também te tentar a se divertir com coisas que não são tão legais. Então, na via positiva, você vai se divertir com tudo que é da natureza. Tudo que é assim, como que eu posso extrair daquilo que é natural, da natureza, e fazer essa magia de coisas que curam, de fazer manifestar através de elementos, ou seja, a ideia de uma magia natural, né? Eu vou simplesmente acender o incenso e espantar as energias ruins. Tudo isso tem muito a ver com a Shilesha, a ideia de uma magia natural, com os elementais. E isso tudo dentro de casa ou simplesmente num lugar que para você é o seu QG. Na via positiva é isso, né? E na via negativa é a ideia de, poxa, você acaba sendo tentado a fazer algo que talvez não seja tão legal, uma diversão aí que talvez não seja tão legal, às vezes é mais também privada, mais privativa, escondida, mas que pode não bater legal, pode não cair muito bem. Então tem esses dois lados. Se você vai na vibração positiva disso, é um momento de muita criatividade, com certeza, é um momento até de perceber algumas pessoas que estão às vezes sofrendo ali, amigos que estão vivendo momentos super de guerra, batalhas, e precisam se preocupar com terrenos e coisas, e você tá ali mais no seu mundo de criatividade, fertilidade, abundância, com certeza. Se você está vivendo essa lua cheia na casa 6, aqui pode, por exemplo, ser que você precise ir a um hospital, que você precise ter contato com enfermeiros, ou esse ambiente, se você trabalha nesse ambiente, vai ficar mais em alta, você pode ficar em evidência, você pode se destacar, e pode ter um atrito com alguma pessoa, com algum médico, alguma autoridade dentro desse espaço, tá? Se você trabalha numa empresa que lida com alguma coisa que envolva saúde, que envolva também bens, artigos de luxo ou bens, enfim, se você trabalha com uma empresa assim, também é um momento de destaque, mas você pode acabar verificando assim, às vezes seu chefe vai ter que viajar para resolver um pepino, seu chefe vai ter que ficar fora, sua chefe vai ter que ficar fora para lidar com algo que prometeu e não cumpriu, vai ver algo fora, numa outra sede de empresa. Pode ter um pouco disso, desse conflito, mas eu vejo você mais se protegendo aqui numa rotina, num dia a dia. Na via negativa, porque às vezes essa posição traz uma via negativa mais complicada, é justamente, às vezes, ter que lidar com pessoas falsas no ambiente de trabalho, né, de uma pessoa tentando puxar o seu tapete de alguma forma no dia a dia. Então é proteção, bons pensamentos, focar no positivo disso. Se você está vivendo essa lua cheia na casa 7, o que pode acontecer é que pode aparecer um monte de gente com energia de Ashleisha na sua vida. Então você começa a ver aquelas pessoas que têm um olhar bem magnético, que tem assim algo que encanta e vai te levando, né? E você nem sabe como foi. Tá aí uma pessoa com energia de Ashleisha, né? Um presente das nagas. Então você pode ter contato com essas pessoas,
Você pode ir até a casa de alguém assim e ficar num momento bem íntimo com alguém assim. Aqui pode ser também uma experiência de uma ligação muito mais forte com, às vezes, o tema de massagens tântricas ou simplesmente coisas que são, às vezes, a Abhyanga, coisas que são bem orientais e que você acaba descobrindo através de alguém. Você pode ter que ir numa apresentação ou dançar, você apresentar uma apresentação de dança, você ou a pessoa. De qualquer forma, é como se você pode ser convidado ou convidada a conhecer muito o mundo particular de alguém, os hobbies de alguém. Você pode ter que ir verificar alguém mostrando os hobbies para você, compartilhando com você, compartilhando coisas muito da própria vida, assim, coisas particulares. E aí, de alguma forma, a partir disso, você pode até fazer negócio com a pessoa, parceria em algum nível. Se você está vivendo essa lua cheia na casa 8. Bom, essa lua cheia na casa 8, em linhas gerais, você tem uma proteção boa, porque o dispositor aqui da casa 1 está na casa 4, que é o Guru em Uttarabhadrapada, indicando que o seu lar, ele tem uma preocupação de apaziguar as coisas, de deixar as coisas bem diante desse cenário. Mas o que pode acontecer, assim, às vezes uma disputa com o seu banco, uma coisa assim, às vezes some um dinheiro e você fala para onde foi. Às vezes você vai ter que acionar aqui a sua poupança, né? Vai ter que, você vai você pode acabar recebendo um dinheiro de algumas pessoas da sua família, às vezes um avô, uma avó, algo assim, recebendo um bem dessas pessoas, um legado, né? Em menor ou maior escala, mas tendo que ao mesmo tempo presenciar no seu dia a dia mesmo, no seu salário, naquilo que você ganha por você mesmo, uma certa inconsistência, né? De repente, pessoas brigando sobre o seu salário, pessoas querendo definir, se você vende algo, pessoas querendo precificar melhor do que o que você vende, né? Dizer, assim, um pouco de saindo de um limite aqui, intervenções de pessoas de fora com relação ao seu dinheiro. Então, durante os próximos 15 dias, são momentos de verificar bastante a sua conta, verificar bastante o seu planejamento financeiro, para que não haja assim uma grande saída, para que você realmente consiga preservar aquilo que você já guardou, né? Aquilo que você já fez que você já protegeu, aqueles bens, ou mesmo, às vezes, o próprio ativo, e ficou o ativo de alguma forma, né? Seja ele físico, papel, enfim, tem que proteger de alguma forma, porque podem ter pessoas interessadas naquilo que você tem. Se você está vivendo essa lua cheia na casa 9, aqui é um momento legal um momento legal para você definir uma coisa para estudar de uma maneira bem séria, e para muitos pode ser estudar nutrição, estudar coisas que de alguma forma contribuem para as curas na vida e podem passar muito pela alimentação, passar muito pelo entendimento daquilo que nutre os outros. Às vezes uma preocupação muito grande, também assistência social, coisas assim, podem ficar muito em alta na sua cabeça, como vontade de um interesse maior sobre, como que eu faço, né, para nutrir as pessoas de uma maneira mais correta. Às vezes pode ser que você tenha, que da sua parte seja exigida uma postura de pai, de mãe, tá? Algo que você, de alguma forma, às vezes tem que ser vai ter que ser um pouco mais firme, às vezes com um irmão que você tem, uma irmã, uma pessoa que você considera um irmão, uma irmã, mas ao mesmo tempo nutrindo essa pessoa. E esse interesse, muitas vezes, se você não é da área, um interesse repentino sobre técnicas de alimentação, de nutrição, formas alternativas de nutrição, alimentos do futuro, coisas assim, podem ficar muito na sua cabeça também.
Se você está vivendo essa lua cheia na sua casa 10, o que pode acontecer é que exista uma certa visibilidade no lugar que você trabalha, seja num lugar mesmo, né, físico, ou simplesmente a área que você trabalha, a área que você escolheu para trabalhar, ou digamos assim, a que o universo escolheu para você. Então pode ser um grande destaque ali, meio que, imagina que você trabalha com algo muito específico ou quer estudar algo muito específico, e aí daqui a pouco essa área que é super específica fica um pouco mais em evidência nos próximos 15 dias. E pode ter uma pessoa muito protegida, uma mulher muito protegida. E o que eu diria assim, às vezes é uma pessoa que tem cara de criança, né? Mas que na verdade é alguém que você tem que sempre pensar, será que eu confio, será que não? Porque uma lua em Ashleisha na 10 pode representar uma pessoa que tem um cuidado incrível com você, por um lado, uma capacidade de educar com carinho, de ter um trato social bom, mas também numa outra via negativa, às vezes representa uma pessoa que parece muito inocente, mas tem muita capacidade para fazer o que quiser aí, caso não seja bem tratado, bem tratada. Então, pode ter uma certa batalha aqui com relação a trabalho, né? A mesma coisa um pouco do formato invertido. Às vezes você está numa fase que você vai ser muito exigido ou exigida, mas você precisava ter uma reclusão. De repente, o seu momento de reclusão vai ser justamente o momento em que você vai estar no trabalho, tá? Então, de repente, pode estar ocorrendo uma guerra dentro de casa, né? Seja porque tem uma reforma, ou tem muita coisa acontecendo dentro da sua casa. E aí, às vezes, o seu momento de reclusão vai ser dentro do trabalho. Se você está vivendo essa lua cheia na casa 11, aqui você pode presenciar ou acabar verificando alguns amigos tendo problemas com outros amigos, tendo problemas com irmãos, com irmãs. Mas pode ser a chegada também de um momento de você se conectar com pessoas que têm uma inteligência mais assim do corpo, que entendem de uma área médica, de uma área de nutrição, se conectar com pessoas que têm uma mão de cura mesmo, de conhecer muita gente assim, pessoas que são bastante hipnóticas, pessoas que de alguma forma vão te levando, né, que seduzem com certeza. Então pode ser uma fase de estar assim, às vezes até mesmo você pode ser uma fase de você sair com pessoas que são um pouco mais jovens do que você, seja na idade mesmo, seja no estilo de vida, tá? Então pode ser uma fase disso. Entrei em crise aqui com o meu grupo de amigos e tô saindo com outras pessoas, por enquanto, né? Tô dando... Agora, um outro cenário que me vem também à cabeça é você saindo com o filho, às vezes presenciando assim, vai visitar uma amiga, um amigo que é um pai recente, uma mãe recente, tá? Então, de estar num ambiente social que tem muitas crianças também, pode ser uma fase disso. E em linhas gerais, é um momento para você, às vezes, controlar as coisas muito mais da sua casa, muito mais de um mundo particular mesmo, mas ao mesmo tempo você pode receber alguns convites para conhecer a intimidade de alguns amigos e alguns amigos recentes, pessoas conhecidas, né, recentes. Se você está vivendo a lua cheia na sua casa 12, isso aqui é legal também, é como se você existe uma certa proteção para, vamos supor que alguém trave ali uma batalha contra a sua família toda. Você é a pessoa que fica protegida dentro dessa batalha, né? Às vezes assim, tem uma pessoa inimiga, mas ela não chega perto, né? Não te atinge realmente. Então meio que tem uma proteção ali de coisas que estão escondidas. Uma outra coisa é que você pode encontrar, às vezes, alguma coisa escondida na sua casa. Você pode ter alguns sonhos que vão tentar te dizer alguma coisa, ou simplesmente sonhos que acabam baixando sua energia. Então toma um cuidado, que assim, às vezes, para quem acredita, né, tem muito inimigo espiritual por diversas razões. Então a ideia é
fazer uma oração antes de dormir, nesses próximos 15 dias, para que essas energias de fora não atinjam você, especialmente no momento do sono. Mas de modo geral, no sentido concreto, mostra uma proteção importante aqui. Você pode acabar tendo uma ligação muito direta com pessoas que decidem coisas, que tomam decisões, chefes, gerentes, coordenadores, pessoas que tomam decisões, que têm equipes, e você pode acabar sendo alguém assim e estando em contato direto com essas pessoas. Então, o que pode acontecer é que às vezes você precisa arranjar uma solução para algo e solucionar uma coisa pode significar prejudicar outras coisas. E aí você fica numa situação bem complexa, de difícil decisão. Mas eu vejo você lidando, conversando com muitas pessoas de qualquer forma e tendo uma perspectiva bem humilde até de outras pessoas. Então, o que é essencial, né? Você com uma casa 1 aqui em Leão, o Leão na via positiva, ele é super generoso. Então, com certeza, mesmo que tenha uma situação difícil que você tenha que decidir aqui nos próximos 15 dias, é trazer esse lado generoso e justo do Leão. Então, gente, essa foi a minha análise, as minhas previsões. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo.